das coisas mais importantes, tá? Tanto que hoje tem até profissões surgindo chamadas cientista de dados, né? Que são pessoas que estão, estatísticos, matemáticos, que estão criando algoritmos, né? O próprio algoritmo, né? Ele foi criado por um matemático, por um cientista de dados, né? Mas fecha parênteses. Então, assim, eu fiz uma pesquisa, pesquisei com os alunos, né? Com vocês, e a resposta foi, a pergunta foi, de onde escolha um canal, o principal canal de aquisição de clientes hoje para o seu consultório particular. E 43% respondeu que o principal canal é Google. 33% respondeu que o principal canal é Instagram. Então, isso me dá know-how, isso me dá embasamento para dizer, Auro, nesse início, foque em Google Meu Negócio. Certo. Auro, se apresente para os colegas, tá? Fala aí quem é você, sua especialidade, Certo. onde você atua. E, se possível, já fala um pouquinho do seu momento. E aí a gente já começa o nosso bate-papo aqui. Vou dar o meu Certo. melhor para poder te ajudar. Então, eu sou o Auro Portinal. Tá bom o meu áudio? Ótimo, obrigado. Ótimo, Auro maravilhoso. Portinal, eu sou dermatologista e eu trabalho aqui no interior do Paraná, cidade de Toledo, fica próximo ao oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, Cascavel. E eu atuo já como médico há 20 anos, mas como dermatologista já tenho 15 anos de formação. E cheguei a um ponto na carreira que precisava dar um salto, mudar e cansado, né, dos mesmos problemas de sempre, atendendo muito convênio, pouco retorno, né, e precisava dar um salto e sentia que tinha possibilidade, apesar de fazer, priorizar mais a parte clínica, né, clínica cirúrgica, né, não tão estética, mas fazendo uma medicina tradicional, mas de bom atendimento, que é o que eu tento priorizar, e não estava mais conseguindo da mesma forma, devido à quantidade de pacientes que a gente tem que atender para conseguir se manter, pagar conta e, né? Então, eu entrei para o CVM há 3 meses, sou da penúltima turma, por indicação de um amigo daqui mesmo, e já vim acompanhando desde o final do ano passado, né? E estou fazendo curso agora, estou me adaptando, ainda estou na metade das aulas, né? Ainda preciso fazer muito de marketing, que agora estou fazendo. E estamos aí, Sidney, para ver algumas dúvidas aí, ou alguma coisa que você pode Que orientar. massa, que massa, que massa. É, Então, a gente, eu brinco que é o É, dermato raiz, né? Tem o dermato. E aí, e é interessante, né? Porque vocês mesmos falam isso, né? Alguns colegas falam assim, pô, e eu tenho. Muita gente acha que todo dermato, né, ganha muito dinheiro no particular e tal, mas eu sou dermato raiz, sim. trata mais de doenças, né? Mas vamos lá, vamos lá. Ó, Auro, pô, 15 anos aí 15 anos de dermato, né? Uma cidade no interior do Paraná. Quantos mil habitantes? Toledo? Aproximadamente 150 mil habitantes, né? Uma região que tem Cascavel, que tem mais de 350 mil habitantes, e uma região que tem um potencial de Uhum. crescimento, né? Uma faculdade de medicina, uma que provavelmente vai abrir também. Então, muito o mercado de trabalho começando a saturar já, né? Mas assim, para bons profissionais tem, né? Uhum. E é só achar o nicho de mercado. Uhum. Certo. Meu amigo, então é o seguinte, vamos lá. Ó, hoje, só para poder dar uma contextualizada pro pessoal que Uhum. vai ouvir ou ver isso depois, ou quem está ao vivo aí, nosso método ele tem 4 pilares, né? Então tem o pilar de captação assertiva, que é o de marketing, tem o de clínica que encanta, que é o de secretária, o ambiente, os procedimentos operacionais padrão ali, o fluxo da clínica. Tem a consulta e tem o pós-consulta. São esses
consulta que converte, né? Que a gente pega a consulta e dá uma você falou, né? Pô, eu prezo pelo bom atendimento. A gente exatamente para esses, eu acho que a gente tem atraído muito, né? A gente tem atraído muitos colegas que prezam pelo bom atendimento, por isso que acabam, né, escolhendo fazer o CVM, porque a gente pega o médico que já faz um bom atendimento e dá ferramentas para ele fazer um atendimento melhor ainda. E aí depois tem o pós-consulta, que é o nosso queridinho aqui, é nossa menina dos olhos, que é o que faz o grande diferencial também. Desses 4 pilares, meu amigo, até por conta do seu tempo aqui, que eu sei que a gente já conversou, você está com o tempo um pouco apertado, qual desses pilares você gostaria da gente dar uma aprofundada, assim, que para o seu momento você acha que é melhor? Eu acho que para mim agora é a captação, né? Porque os outros 3 eu já estou desenvolvendo, né? Então, a captação agora acho que seria um ponto, seria o meu ponto principal, né? Que eu preciso fazer. Certo. Show de bola. Então, beleza, vamos falar sobre captação. E aí eu queria começar já te fazendo uma pergunta, então. Antes de você fazer a sua, eu quero te fazer uma. Hoje, Auro, como é que está a questão falando de particular, né? Falando de particular, de onde, você saberia me dizer de onde seus pacientes estão vindo Certo. hoje, os particulares? O meu volume de particular tem aumentado um pouco desde que eu iniciei o CVM. Tem semanas que dá uma decaída, Uhum, mas eles têm vindo, a maioria ainda pelo boca a boca, né? E alguns já tenho percebido uhum, que estão vindo pelo meu site, pelo Google Meu Negócio, né? E eu tenho tido um trabalho de fazer os pacientes entrarem no meu site, lerem alguma coisa. Isso é bem recente, tem 2, 3 semanas que eu tenho pedido para os pacientes para tentar me avaliar, né? Mas ainda está engatinhando, né? uhum. E, então Certo, a maioria ainda é boca a boca, mas eu já tenho visto sim alguns pacientes que têm vindo mais pelo Google mesmo. certo. Show de bola. Então, só para ver se eu entendi certo. Você teve um aumento agora, depois de ter entrado no CVM, e se a gente fosse colocar em ordem de decrescente, né? Então, boca a boca, Google E site, e isso, site. isso mesmo. É isso? E uma coisa Tá. importante Não. que vai nisso, Wilder, acho que é importante falar para o público aí, que esses pacientes que têm vindo comigo, em particular, até mesmo pelo convênio, eles tentam ver meu perfil, né? Eu sinto que eles tentam ver meu perfil e eles vêm pelo meu perfil mais sério, tratamento de doenças, cirurgia. Eles chegam e falam para mim isso, né? Ó, eu não quero estética, eu quero um Demais. médico, né, para isso, sabe? Então eles estão conseguindo muitos a diferenciar isso. Isso é legal porque por isso que eu digo assim, tem área para todo mundo, né? Só que a gente tem que saber explorar para captar o paciente correto. Eu acho que aí é uma função da gente também. Exatamente. Vamos falar um pouquinho disso, que eu acho isso muito relevante mesmo. Tá. Dito tudo isso, então, pô, agora eu devolvo para você. Se você, você pensou em algo, qual que é o desafio agora? Tá com Tá. você, pode perguntar aí, qual a sua maior É, dúvida ou desafio, enfim, pode ficar à vontade certo. para O a gente desafio explorar. maior agora é assim, na verdade, são muitas fontes de captação, né? E você organizar isso é o mais difícil, né? Através das tuas aulas, Uhum. né? Que são gravadas, eu espero que eu vá conseguir isso, né? Estou iniciando as aulas, acho que fiz uma ou duas só, para me organizar e ver o que eu posso delegar para alguma empresa de marketing, o que eu tenho que fazer
e realmente isso é uma coisa ainda que me gera bastante dúvida, né? Dúvidas. Certo. Mas aí, assim, o Tipo, que eu acho que eu iniciei com o Google, né? E agora eu precisaria iniciar com talvez a captação com identificação, que seria mais, talvez por vídeos, né? Que eu teria que fazer. Né? E a minha dúvida seria mais essa mesmo, né? Se eu começo no Instagram, se eu começo no Facebook, ou se eu começo com o YouTube, né? Que eu não sei ainda lidar com isso, mas eu tenho que aprender, né? Nas próximas semanas. Então, por onde eu começo, Wilton? Hoje, assim, isso, certo. hoje, assim, Por onde né? você... Eu estou só com o meu site, não faço nada ainda no Instagram, meu Instagram é mais pessoal, né? Já mudei o nome lá para o profissional, mas ainda não comecei a fazer nada. O que que tu acha? Eu começo ali, eu de repente já começo, sei lá, com o YouTube, o que que eu faço? Show. Pergunta, pergunta bem fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque é, a gente, até falei ontem, né, para você, falei lá no nosso encontro, né, da turma 16, a gente está trabalhando exatamente neste momento para criar um passo a passo, né, para poder direcionar melhor cada aluno, né? Porque realmente acaba que às vezes a gente é tanta informação que às vezes a gente, né, se perde e às vezes o excesso de informação Isso gera mesmo. paralisia, né? Então assim, qual que é hoje a nossa recomendação baseado nas atualizações das plataformas, baseado no até em pesquisas que a gente faz, né, com vocês. A gente fez uma pesquisa que, tipo assim, isso por si só é uma informação muito relevante, tá, Auro? Fazer pesquisas. Porque olha só, para mim, essa é uma pergunta muito fácil. Por isso que eu falei, é fácil para mim. Mas de onde eu estou enxergando, é fácil. Mas para quem está no começo, não está enxergando de onde eu estou enxergando. Então, para quem está, muitas vezes, para a maioria dos médicos que, assim como um dia para mim, quando eu entrei, era tudo novidade, é difícil. Pô, eu vejo colegas fazendo isso, eu vejo colegas fazendo aquilo. Pô, tem colega que está bombando no Instagram. Será que isso está repercutindo realmente no consultório? Tem colegas que, pô, tá investindo muito dinheiro. Será que isso está repercutindo? Então a gente fica meio perdido. E aí, uma coisa que no marketing, Auro, é nível de evidência A, é padrão ouro, é dados. Dados, meu amigo. Então, assim, toda vez que você for tomar uma ação estratégica importante para os seus pacientes, uma coisa que eu recomendaria de você fazer antes era fazer uma pesquisa com eles. Então, por exemplo, eu vou estruturar meu programa de acompanhamento intensivo para cirurgia dermatológica, para tratamento de câncer dermatológico. Um exemplo. Eu acho que vai ser legal fazer tal ação e incluir tal coisa, tal coisa e tal coisa. Isso da sua cabeça de especialista, pensando no seu repertório de pacientes que você já atendeu antes. Tudo bem, tá tranquilo. Você tem uma chance de ajudar esses pacientes. Agora, concorda comigo, se você, por exemplo, pegar e pedir para sua secretária ou então você mesmo fazer uma lista de transmissão dos seus pacientes particulares que já passaram por você, ou até mesmo de convênio, que já passaram por você nesses 15 anos, né? Alguns deles que você conseguiu contato, seja de WhatsApp ou e-mail, criar um Google Forms perguntando para eles assim, ó, qual foi sua maior dificuldade quando você descobriu esse problema? Qual foi sua maior dificuldade no tratamento? Qual foi sua maior dificuldade para procurar ajuda, para procurar médico? Qual foi sua maior dificuldade no pós-tratamento? Qual foi o maior diferencial que você poderia dizer que eu fiz na sua vida, que o meu tratamento, o nosso serviço te ajudou? Rapaz, eles vão te responder exatamente tudo que você precisa para poder melhorar,
Eles vão dizer, doutor, a coisa mais importante... Aí muitas vezes a gente pensa que a coisa mais importante, sei lá, é uma coisa. E aí o paciente vem na pesquisa e fala assim, o mais importante foi outra coisa. E aí com aqueles dados, a gente vai e melhora o nosso serviço, né? Uma das coisas que mais me surpreendeu na minha curta carreira como médico, né, de menos de 10 anos, Auro, foi principalmente quando eu estava no auge das técnicas de comunicação, quando eu estava me achando, sabe? Tipo, eu estava colocando aquilo em prática e eu estava me deslumbrando, né? Pô, isso aqui é incrível, isso é poderoso demais. E aí, certa vez, eu atendi uma paciente que era... Eu sempre falo essa história. Ela era filha de uma paciente, ela era mãe de uma paciente. E aí, a filha indicou ela para mim, e aí a mãe foi lá, e aí eu fiz aí eu falei, aí ela falou, Sidney, ela é muito cri-cri. Ela é muito exigente. Aí eu falei, não, deixa comigo. Pô, vou botar todas as minhas técnicas em prática, de consulta, e vou encantar. Fica tranquila. E aí fiz isso. Fiz uma consulta incrível, Auro. Incrível, incrível. Uma das melhores consultas que eu propositadamente, né, busquei fazer. E aí depois, um tempo depois, perguntei para a filha, e aí, qual foi o feedback que ela deu? O que ela falou da minha consulta? Aí ela disse, Sidney, ela te amou. Ela amou a consulta. Amou, amou, amou. Aí eu disse, tá vendo? Eu sou um cara, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, mas ela em algum momento, ela disse especificamente o que ela mais gostou? Aí ela disse, sim, ela falou. Ela disse que nunca o médico tinha tirado a pressão dela. Que coisa, hein? Cara, verificada a pressão. Tipo, então, às vezes, você fica achando que o que encanta o paciente é uma coisa mirabolante e às vezes é uma coisa simples. Mas a gente só vai descobrir isso se a gente perguntar. Então, pesquisa. Isso é uma parêntese de um dado. Quando a gente fala de marketing, Álvaro, é uma das coisas mais importantes, tá? Tanto que hoje tem até profissões surgindo chamadas cientistas de dados, né? Que são pessoas que estão, estatísticos, matemáticos, que estão criando algoritmos, né? O próprio algoritmo, né? Ele foi criado por um matemático, por um cientista de dados, né? Mas fecha parênteses. Então, assim, eu fiz uma pesquisa. Pesquisei com os alunos, né? Com vocês, e a pergunta foi, de onde escolha um canal, o principal canal de aquisição de clientes hoje para o seu consultório particular. E 43% respondeu que o principal canal é Google. 33% respondeu que o principal canal é Instagram. Então, isso me dá know-how, isso me dá embasamento para dizer, Auro, nesse início, foque em Google Meu Negócio. Certo. Tá? Faz o Google Meu Negócio conforme a cartilha, conforme a gente está recomendando. Nas 5 aulas lá, são mais ou menos 10 horas de conteúdo. Que é não só criar a campanha, que é um dos grandes erros, né? Bota uma campanha para rodar. Cara, você tem noção? Eu fiz uma consultoria ano passado com uma colega que ela tá no segundo ano de mentoria do CVM. Não foi no ano passado, foi esse ano, porque eu estou meio perdido no tempo. E ela estava há quase 2 anos com uma campanha só de Google rodando, que estava trazendo 80% dos pacientes para ela. Você acredita? Uma só campanha. E aí eu falei, uma só campanha. Eu falei, mas tu não mexe nessa campanha? Ela disse, Deus me livre, Sidney, tá dando certo, não mexe não. Aí eu falei, não, beleza, tudo bem, não precisa mexer, mas, pô, pelo menos cria outras, porque vai que essa campanha uma hora para de performar. Então, assim, não é só subir a campanha, não é só ter uma só campanha. Então, nas aulas lá de Google, a gente recomenda, né, você ter mais de uma campanha, você testar outras coisas, porque marketing é muito teste, tá, Auro? Então, Google, foca em Google agora, tá? Quando você tiver com o seu perfil do Google Meu Negócio todo completinho, bonitinho, quando você estiver alimentando ele também, o Google Meu Negócio, a gente recomenda que você trate ele como uma rede social, porque é isso também. Tá? As pessoas podem mandar mensagem para você, você pode responder, você pode colocar lá material escrito, em texto, você pode colocar material em vídeo, em foto. O perfil do Google Meu Negócio, você pode explorar ele muito, e eu vejo que muita gente tem explorado pouco isso. Quanto mais você explorar lá e você preencher de forma adequada,
o seu perfil do Google Meu Negócio, né, o seu cadastro, que a gente chama, você vai ter um ranqueamento melhor no Google. E aí, depois disso, obviamente, começar a anunciar, pagar para o Google para mostrar suas campanhas, né? Porque, por exemplo, termo de pesquisa, meu amigo. Termo de pesquisa é praticamente infinito. Você pode ter, né, na sua especialidade, por exemplo, dermatologia cirúrgica, procedimentos dermatológicos, tratamento cirúrgico de câncer. Enfim, tem muitas palavras-chave que são os termos que as pessoas entram no Google para pesquisar. Por exemplo, tratamento de câncer de pele em Toledo. É um termo, mas existe, né, na análise combinatória, não sei se você vai Sim. lembrar disso. Eu quase não lembro também. Cara, você pode combinar essas palavras de infinitas formas, né? E então você deve ir testando. Ontem também mostrei para você algumas ferramentas como o Google Trends, como o planejador de palavras-chave para a gente pesquisar o volume de pesquisa, né? Para fazer as coisas com mais estratégia. Não é só colocar os termos de pesquisa de forma aleatória, né? Então, assim, minha recomendação para você, neste momento, para poder realmente trazer os pacientes, né, para poder ter pacientes particulares, para aumentar o seu fluxo, para que você possa ir tirando os planos aos poucos, para daqui a pouco você consiga realmente ficar só com particular. Google Meu Negócio é suficiente, né? Colocando grana, inteligência e, no seu caso, vale muito a pena ter realmente uma equipe para te ajudar, tá? Porque essa equipe ela vai te dar velocidade. Vamos lá, quer ver como vale a pena? Quanto é hoje, por exemplo, quanto que é o valor da sua consulta particular hoje? Só para a É gente fazer um cálculo 450. rápido aqui. Isso. 450. Hoje, se um paciente, por exemplo, você anuncia no Google, aí você está lá anunciando e você tem lá pelo menos 3 campanhas. Uma campanha com termos de pesquisa direcionando para pessoas que estão procurando sinais e sintomas de câncer. São as pessoas que elas estão com uma lesãozinha, pô, será que isso aqui é câncer? Não sei o quê. E vai lá pesquisar no Google, né? Então você tem uma campanha para essas pessoas. Tem uma campanha para as pessoas que já sabem que tem um problema e que estão procurando, por exemplo, os tratamentos de câncer de pele. E você tem outra campanha que é mais específica para você, para os seus diferenciais, que é a pessoa que já está procurando um dermatologista especialista em cirurgia dermatológica, por exemplo. Então você tem 3 campanhas, né? E aí, o que acontece? Vamos supor que você consegue que essa campanha mais específica para quem já está buscando tratamento com um dermatologista para tratamento, ele já sabe que tem câncer de pele, ele está procurando o melhor. Eu quero ir no melhor de Toledo. Eu não quero ir em Curitiba, eu não quero ir em Cascavel, eu quero ir em Toledo. Ou então o pessoal de Cascavel, pô, eu quero o melhor de Cascavel. Inclusive é um termo de pesquisa interessante para você, né? O melhor dermatologista de Cascavel. Aí vai Sim, aparecer você, né? Que é de tem, Toledo. Quando as pessoas procurarem o de tem essa Cascavel, jogada. aparece seu site também. Mas vamos supor que essa pessoa, ela está procurando, ela quer o paciente relacionamento, ela quer uma experiência, ela não quer só ir lá e resolver. Ela até tem plano, ela tem possibilidade de fazer um tratamento ali, mas ela já teve uma experiência que foi ruim, né? Infelizmente o colega atendeu ela ali de uma forma que deixou ela insegura, né? E aí ela quer o melhor, né? E aí ela pesquisa exatamente esse termo aqui, o melhor dermatologista, não. Aí aparece seu site. Essa pessoa se você não sei se você já fez esse cálculo, mas para um paciente que tem, sei lá, um, um carcinoma base celular, estágio inicial, você vai fazer uma coisa mais simples ali. Quanto que geralmente é o ticket médio para fazer isso aí? Que você cobra particular? Geralmente lesões de câncer de pele a gente primeiro confirma, né, com uma biópsia, né? Então faço a Você faz isso biópsia também? e dependendo do subtipo, né, dependendo do tamanho, a localização, são cirurgias que eu faço, né? Acaba me multiplicando, né, o ticket, que eu acho que é isso que você quer dizer, né? E então Isso, isso é um isso, ganho muito isso. grande assim, na minha especialidade, né? Então, porque gera muitos procedimentos, né?
Então, quando o particular, ele acaba gerando muito, né, Sim. nesse sentido. E isso acontece bastante, né? E às vezes um particular me gera aí 3 dias atendendo o convênio. Pois é, mas poderia falar mais. Eu sei que depende da lesão, eu sei que depende de várias coisas, mas se fosse pegar um ticket médio, só para eu fazer um cálculo Ah, matemático aqui tá. para te falar sobre a Um agência, paciente né? particular, de repente faz uma biópsia e faz uma cirurgia. Isso. Quanto que daria o valor? Isso. Isso. Vai gastar em torno de Isso, dois mil mais e ou menos. quinhentos, mais ou menos. Isso aí. Pronto, 2.500. Então, olha só, Tá. é esse número que eu queria, mais ou menos. 2.500. Auro, antes de fazer a conta, eu preciso dar um insight que eu acho que a maioria dos colegas também, muitas vezes por não ter os conhecimentos, a formação realmente em gestão, em marketing, em vendas, em empreendedorismo mesmo, não está no nosso radar de médico, que é o seguinte. Imagina que esse paciente, ele veio com você, ele te achou no Google, né? Ele gostou do seu perfil do Google Meu Negócio, ele gostou das suas avaliações, né? Inclusive, depois me cobre, me lembre de mandar, eu vou mandar lá no grupo, vou botar no Tá. canal de alunos do CVM, é, um textozinho que a gente construiu recentemente para um colega, de como entrar em contato com os pacientes para pedir essa avaliação, né? Com um pouco mais, um texto mais elaborado, com um pouco mais de copy, de persuasão e tudo mais. Mas imagina então que esse paciente veio, ele fez uma consulta incrível com você, do padrão CVM, né? Você fez o exame, fez a biópsia, confirmou, fez o procedimento, você tem ali um MVP do pai, né? Você tem ali um pós-consulta minimamente estruturado, né? E esse paciente ele fica encantado, né? Pergunta, pergunta de US$ 1 milhão. Por quanto tempo esse paciente ele vai, por exemplo, ficar com você? Mesmo que ele não tenha mais lesão de pele, se ele precisar indicar um dermato, se ele precisar fazer o check-up dele anual, se ele precisar fazer um acompanhamento, você acha que ele vai continuar com você ou ele vai procurar outro? Muito difícil ele procurar outro, né? Depois que criou esse vínculo forte, né? Essa ligação assim forte, é muito difícil, né? Então, quando ele vai lembrar de ti em diversas situações para as pessoas, né? Outros clientes teus, né? Futuros clientes. E quando tiver algum problema, vai contigo. Isso já aconteceu comigo, né? Algumas vezes, né? E agora vai acontecer mais, né? Porque realmente, pelas técnicas que tu passa para gente, é fantástico, assim, né? O resultado que isso gera do paciente se ligar contigo, né? E aí tem uma siglazinha que chama LTV. Opa, opa. Tem uma siglazinha chamada LTV, que é Lifetime Value, né? Que é o valor que cada cliente ele investe na sua empresa no decorrer da vida dele. O LTV do consultório médico é gigante quando o paciente quando o médico consegue gerar esse vínculo com o paciente. Então, por mais que no seu caso você não vá fidelizar, por exemplo, diferente de, sei lá, de uma doença crônica, no seu caso pode ser que tenha algumas doenças crônicas que precise fidelizar, mas mesmo que não aconteça isso, meu amigo, esse paciente ele vai te trazer, tipo, a gente está fazendo um cálculo aqui bem matemático, bem racional, mas esse paciente ele vai trazer muito valor para você. Vou dar um exemplo prático disso, tá? Eu estava numa consultoria agora na Bahia, presencial, com um oftalmo lá, e, rapaz, uma paciente saiu de uma cidade vizinha, de Ilhéus, que é do lado de Itabuna, para ir consultar com ele, particular em Itabuna. Lá, ela tinha recebido um diagnóstico de cegueira irreversível lá em Ilhéus. O colega tinha falado para ela que ela estava só com 5% de visão e que ela ia perder a visão. A mulher ficou desesperada. E aí foi lá, procurou o Zé Carlos, nosso aluno lá, em Itabuna. O Zé Carlos fez uma consulta, inclusive, padrão CVM. Ele me atendeu, incrível, incrível. Pô, é uma das coisas que eu mais fico feliz, porque...
E, enfim, atendeu a paciente, fez os exames todos lá e avaliou, viu que a paciente não tinha só 5%, tinha 40%. E o problema que ela tinha, que estava deixando essa visão dela só com 40%, não era progressivo. Cara, só o fato dele ter explicado o que era a doença, o que era o problema, que ela não estava com 5, mas com 40, que ela não ia ficar cega. Cara, essa mulher, imagina como que ela ficou, entende? E aí eu virei para ele e falei, Zé Carlos, olha só o poder, né? E por que ela veio de uma cidade vizinha para outra? Porque foi indicação, boca a boca, né? Foi uma paciente dele que falou, não, vá com ele que é diferente lá. E aí foi. Então, e aí a gente viu também a importância da secretária nesse meio campo. Mas resumindo, essa paciente, eu falei para ele, Zé Carlos, essa paciente, esquece esse valor que ela pagou aqui pela consulta particular e os exames. Isso aí é o de menos. O mais importante é que essa paciente, meu amigo, ela vai te trazer muitos outros pacientes, porque ela jamais vai esquecer de você. Porque ela estava numa situação, coitada, de desespero e você deu tranquilidade para ela. E não é uma falsa tranquilidade, não é uma falsa esperança, não, é com competência técnica mesmo, né? Muita gente acha que habilidade de comunicação, né, técnica de consulta é falar tudo que o paciente quer ouvir. Não, negativo. É falar o que o paciente precisa ouvir, mas com técnica, de forma adequada, né? Com empatia, explicando de forma que o paciente entenda, né? Então, isso, meu amigo, é uma das coisas mais valiosas que o método CVM tem. É fazer com que você saia de um LTV pequeno, porque quando a gente atende rápido, muitas vezes na correria, a gente não consegue explicar isso de forma adequada, a gente não consegue se conectar de forma adequada com o paciente. Esse paciente vai fazer o quê? Um juízo de valor de que a gente não é bom. Pô, o médico me atendeu rápido e tal. E às vezes você fez na maioria das vezes você faz o diagnóstico correto, você fala do tratamento de forma adequada, mas não aterrissa na cabeça dele. E aí ele sai achando, aí ele não tem resultado, ele acha, doutor fulano, doutora fulana não é bom. Na verdade, são as condições que a gente é inserido que não nos propicia, né, fazer o melhor e muitas vezes também falta de técnica. Então, esses R$ 2.500 aqui, para esse paciente, é o mínimo, meu amigo. Porque isso aqui se multiplica por todas as outras vezes que ele vai voltar, por outros problemas, todos os pacientes que ele vai indicar, entendeu? Então, mas mesmo que fosse só isso, Auro, R$ 2.500, se você conseguir alguém e você pagar R$ 1.500 por mês e ele te trouxer um paciente, você já tem lucro. Sim. Entendi. Então, e a gente está falando só de Google, né? Porque aí, quando realmente seu Google estiver redondo, aí, meu amigo, você tem que ir atrás daqueles 33% do Instagram. Aí aqui você vai expandir a sua... Se no Google é mais fácil, por que eu devo ir para o Instagram? Principalmente eu que tenho dificuldade com vídeo, não gosto de me expor muito. Muito simples. Porque o Google, apesar de ser a ferramenta mais poderosa hoje de marketing, ela, em algum momento, por exemplo, você pode ter sua conta bloqueada. Em algum momento, o Google pode parar de funcionar. Por exemplo, você está numa cidade que o número de pessoas não é infinito, né? Uma hora a demanda pode diminuir. Isso já aconteceu, tá, Auro? Tem uma colega que é de uma cidade do interior do Nordeste, chama Caruaru. Cara, começou a mexer no Google, o consultório encheu. E aí ela, não, o Google é o poder, o Google é maravilhoso. Nossa, acho que ela tinha o santinho dela e o Google do lado, assim, porque ela gostava muito do Google. Até que uns 2, 3 meses depois, botava mais grana e os pacientes começaram a diminuir. Aí, meu amigo, eu vi o Google sair do céu e ir pro inferno. Esse Google não tá mais prestando, não tá funcionando. Então, assim, não coloque sua cesta, todos os ovos numa única cesta, né? Então, o Instagram, o YouTube, o Facebook, o TikTok, sim, o TikTok. Não precisa fazer dancinha, não precisa
abrir mão da sua seriedade, não precisa nada disso. Você pode simplesmente, o mesmo conteúdo que você pode gravar hoje, um Reels até de 1 minuto e meio, 90 segundos. Ou 90 segundos, 1 minuto e meio. Uma dica prática, por exemplo, de como diferenciar um melanoma de um nevo, pô, dá para fazer isso em 90 segundos. Isso você coloca no Reels do Instagram, que pode ter um alcance, como a gente mostrou ontem lá, né? Colega Dermato, inclusive, de 60 mil visualizações, um Reels. Né? O mesmo conteúdo, você pega ele e coloca no Shorts do YouTube, que também está tendo uma entrega grande, porque tá todo mundo querendo competir com o TikTok. E o mesmo conteúdo você coloca no TikTok. Sem dancinha, sem aparecer, se você quiser, só fazendo um desenhozinho, só mostrando desenho. Olha só, pessoal, esse aqui é uma lesão característica de melanoma. Por isso, por isso, por isso. Diferente de uma lesão uma lesão qualquer, um sinalzinho, enfim, um nervo, que não tem isso, isso e isso. Cara, dá para fazer em 30, 40 segundos. Entendeu? E aí, por que então investir nisso, mesmo que seu Google esteja enchendo a sua agenda? Porque a gente não deve botar todas as cestas num único lugar, porque está provado que o Instagram traz uma grande quantidade de pacientes particulares também, e tem um pequeno, grande detalhe, tá, Auro, que é o seguinte. Pacientes que vêm do Instagram, eles são mais qualificados. Como assim, Sidney? Basicamente é o seguinte. O paciente vem do Google, ele tá com dor agora. Ele quer resolver o problema dele hoje ainda, se for o caso. Ele tá desesperado, achando que ele está com câncer, no seu caso, de pele, e ele acha que aquilo que ele precisa resolver isso ali rápido. Por isso que o Google, ele enche a agenda mais rápido. Que o paciente que está procurando no Google, ele já está... A gente fala aquela coisa de quente, morno e frio, né? Ele está muito quente. Ele precisa de um dermatologista para ontem, porque ele quer resolver o problema dele. Beleza. Só que, meu amigo, se você não tiver agenda, ele vai para o próximo. Ele não tem um vínculo com você. No Instagram, não. No Instagram, você vai ali criando relacionamento com a sua audiência. Entendeu? A pessoa não quer um dermatologista. Ela vai escolher você. Ó. Não, gostei, me identifiquei com o Auro. Entendeu? Me identifiquei com o Dr. Auro, por isso, por aquilo. Né? Gosto da comunicação dele. É um médico sério, é um médico que passa confiança, é um médico que demonstra ali que sabe o que está falando. Quero ir com ele. Então, ele já chega, inclusive, querendo, às vezes, se você fizer seguir a cartilha direitinho do CVM, ele já vai chegar e vai dizer assim, ó, doutor, é o seguinte, eu vim aqui porque eu quero aquele seu tratamento que o senhor falou, que o senhor acompanha de perto, que o senhor está ali junto, porque, rapaz, eu já fui em vários médicos e aí depois eu fico perdido, eu não consigo falar com o médico. Eu quero um médico que eu consiga falar. E eu vi que o senhor postou um negócio lá, que o senhor botou um negócio lá no Instagram, é isso que eu quero. Essa é a diferença. Peguei. Pegou? A quantidade de pacientes que vão vir do Instagram é menor, principalmente no início. Depois pode até se tornar maior, mas é mais qualificado. Menos melhor. Mas quando você começa a disseminar sua mensagem, né, seu conteúdo para as várias redes, você vai ajudando mais pessoas, consequentemente você vai se tornando uma referência para elas e você, né, vai sendo indicado, né? E aí todo o conteúdo em vídeo que você postar, você posta em todas as suas redes. Aí vamos supor, Auro, aqueles R$ 2.500, 1.500 para alguém te ajudar com o Google. Se você conseguir alguém para te ajudar com o teu Instagram por mais R$ 1.500, cara, você com R$ 3.000 de investimento em marketing, você vai estar construindo a sua marca, trazendo pacientes, enchendo a sua agenda e não dependendo de plano, de qualquer outro. Você cria a sua liberdade, a sua independência, entendeu? Um dia que o Google parar de funcionar, você tem o Instagram, tem o YouTube, tem o TikTok, tem... Beleza. Então, Google é meu negócio agora. Foca a sua energia, seu tempo
e seu dinheiro no Google Meu Negócio, está rodando direitinho, está trazendo pacientes todo mês, agora vamos para o próximo passo. Instagram, Reels, TikTok, Shorts no YouTube. Tá? E aí depois você vai vendo que vai ficando cada vez mais tranquilo, né? Vai quebrando uma barreira de cada vez. Daqui a pouco você está fazendo live, daqui a pouco você está fazendo vídeos nativos para o YouTube, daqui a pouco você está com seu podcast. Cada conteúdo desse, você também daqui a pouco contrata uma redatora para fazer os seus artigos, para alimentar o seu blog, entendeu? E aí, meu amigo, o limite é o infinito. Aí daqui a pouco você tem livro, daqui a pouco você tem curso online, se você quiser, você tem um e-book, você tem palestra, você tem várias outras fontes de receita também do seu conhecimento. Isso aí. Não só o seu consultório. Essa era a minha grande dúvida mesmo. Acho que é isso aí. É o passo a passo que a gente tem que fazer. Tá bem respondido. Obrigado, Sidney. Isso aí. É isso aí. Tamo junto. E é só o começo.